No vídeo de hoje, vamos estudar as grandezas físicas da calorimetria e o conceito de calor. Fala pessoal, tudo beleza? Este é o canal Etc. Física, eu sou o professor Dório Campos e sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje nós vamos continuar o estudo da física térmica, tá? E eu vou começar fazendo uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. Quando alguém fala para você assim, hoje está fazendo o maior calor, hoje está fazendo um calorão, pergunto para vocês, existe algum erro nesta afirmação? Dá um pause aí, pensa um pouquinho. Pausou, pensou? Bom, pensando em senso comum, não, né? Você não vai repreender a pessoa, né? Ok, tá fazendo calor, o dia tá quente, né? Mas, na verdade, existe um erro conceitual grave aqui, tá? Porque, na verdade, o que a pessoa está tentando dizer é que a temperatura está elevada, está quente, tá? Mas, quando ela usa o termo calor, ela cai em um erro conceitual muito clássico aqui da física, tá? Então, vamos lá. Vamos entender por quê. Porque, na verdade, gente, temperatura e calor não são as mesmas coisas. Temperatura é uma coisa, calor é outra, tá? Na física. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa aula, tá? Agora nós já estamos saindo da termometria, entrando na calorimetria, tá? Nós tivemos aqui algumas aulas sobre temperatura. Ó, no final do vídeo vai ter os vídeos para você assistir. Vou deixar o card aqui também. Então, quando a gente fala em temperatura, nós estamos falando em energia interna. Quando eu falo em energia, pense em energia térmica. Lembra lá? A energia de vibração das moléculas que compõem aquele corpo, que constituem aquele corpo, tá? Então, a energia cinética média das moléculas aí. Então, temperatura é a medida da energia interna que o corpo já tem. É uma medida instantânea, tá? Claro que temperatura é algo muito dinâmico, que varia facilmente dependendo aí das trocas, ok? Mas o calor, quando nós usamos o termo calor, nós chamamos a energia térmica de calor quando esta está em trânsito, tá? Quando essa está em um fluxo, ou seja, ela está se transportando, ela está sendo transferida de um corpo para o outro. Por isso que aqui na temperatura eu deixei aqui a imagem de um termômetro que mede a energia que o corpo tem naquele instante, e embaixo eu coloquei um fogãozinho, tá? Que está esquentando aí uma panela de água. Então eu tenho uma energia térmica, né? Então a energia térmica da fonte de calor aí do fogão sendo transferida para a panela e consequentemente sendo transferida para a água, para seja lá o que for que estiver sendo esquentado aí. Então vamos lá, isso aqui é básico de termodinâmica. Temperatura, energia interna instantânea de um corpo. Calor é quando essa energia está saindo desse corpo indo para o outro, tá? Quando existe uma transferência de energia térmica entre um corpo e o outro. Então está errado dizer hoje está fazendo muito calor. Cientificamente, isso está incorreto. Bom, vamos lá. Outra frase aqui, também muito doida, tá? Então quando alguém fala assim, fecha a janela, senão o frio vai entrar. Fecha a janela para bloquear o frio. Isso tá certo ou tá errado? Dá um pause aí e pensa. Pausou, pensou? Tá errado também, né? Isso também carrega um erro conceitual bem grave, né? E bem básico. Vamos entender por quê. Gente, o frio não entra. É sempre o calor que sai, tá? É sempre o calor que vai sair e nunca o frio que vai entrar, tá? Nada esfria nada, né? Os corpos não esfriam outro. Os corpos esquentam outro, tá? Então, isso falando, usando termos aí do senso comum. Então, vamos lá, ó. Vamos ler. Uma das leis da termodinâmica diz que o calor sempre flui do corpo mais energético para o menos energético. Ou seja, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Melhor ainda, o corpo que tem maior temperatura sempre, eu disse, sempre vai ceder a sua energia para aquele que tem menor temperatura. Então, em uma troca de calor, em um fluxo, eu coloquei aqui uma figurinha aqui, deixa eu colocar aqui meu apontador laser, coloquei uma figura aqui de um ferro de passar roupa, tá? Aqui ele não está ligado na tomada. Vamos supor que ele estivesse ligado na tomada e quente, né?
Se nós encostássemos esse ferro em um gelo, tá? Colocássemos pedra de gelo, ninguém faz isso, né? Mas enfim, eu quis exagerar aqui para você entender com bastante ênfase. Se eu pegar aqui uma pedra de gelo, ou um saco com pedra de gelo e encostar na base aí de um ferro aquecido, tá? A temperatura, né, a energia interna daquele ferro que está bem quente vai se transferir, tá, para o gelo, derretendo-o, tá bom? Então esse é o fluxo, sempre com mais temperatura para com menos temperatura. Jamais, tá, a energia vai do gelo para o ferro. Então imagina assim que o gelo fique cada vez mais gelado e transfira energia para o ferro ficar cada vez mais quente. Não faz sentido. Ao contrário, o ferro que está quente vai transferir a sua energia para o gelo, ele vai ficar um pouco mais frio e o gelo vai ficar um pouco mais quente, chegando a derreter, dependendo se ele estiver aí na temperatura de fusão ou não, tá bom? A gente vai ver isso depois. Beleza? Então, ó, retomando. O corpo quente sempre cede sua energia para o corpo mais frio. O fluxo de calor sempre acontece do corpo que tem mais temperatura, ou seja, que tem a maior temperatura, para aquele que tem a menor temperatura. Não tem como um corpo frio ceder a sua energia para um que está mais quente e ele ficar mais frio ainda, e o que está mais quente ficar mais quente ainda. Isso fere, tá? É uma lei fundamental aí da termodinâmica, fere inclusive a lei da entropia, tá? Que diz lá que todo corpo tende à desorganização. Ele sempre tende a perder a sua energia, nunca a ganhar, tá? De forma espontânea. Para dar energia para um corpo, a gente tem que realizar trabalho, tá? Sem a realização de trabalho, a energia de um corpo sempre tende a se desorganizar, a se esvair, tá? A se perder. Beleza? Vamos lá. Seguindo o jogo aqui. Então vamos agora aqui entender algumas grandezas, tá bom, pessoal? A primeira dessas grandezas, tá, é a capacidade térmica. Então, são algumas grandezas que a gente precisa entender para os estudos matemáticos da calorimetria, tá? Para a gente estudar como que os corpos trocam calor. Então, a capacidade térmica, gente, a gente usa a letra C maiúsculo para representá-la, ok? E o que ela é? Ela é a razão entre a quantidade de energia que, tá? Isso aqui que é calor, tá? É energia em trânsito. Dividido, né? Então a razão entre ela e a temperatura ou a variação de temperatura do corpo. Então pensa assim, o que é capacidade térmica? É a quantidade de energia que eu preciso, tá, para fazer esse corpo ter a sua temperatura elevada ou então a quantidade de energia que eu preciso retirar para que esse corpo tenha a sua temperatura reduzida, ok? Então por isso que é uma razão, é energia para a quantidade de temperatura. Por isso é Q sobre delta teta, tá? Que é letra teta. Então vamos dar nome aos bois. Vamos lá. Então o C é a capacidade térmica, até, ó. Então nem vou escrever lá. Vamos escrever, vai. Então C, eu sei que é a minha capacidade térmica. Tá. O Q? Nossa, esse aqui tá meio tosco aqui. O Q é o meu calor, tá? Vamos chamar aqui, é o calor. Eu nem preciso falar que é energia em trânsito, falei calor, você já sabe que é a energia que está transitando. E o delta teta, gente, vamos desenhar, vamos escrever esse Q melhor, né? Tá muito tosquinho. Tá? Agora sim. E o meu delta teta é a variação de temperatura propriamente dita, certo? Se eu der Q para o corpo, calor, a temperatura sobe. Se eu tirar Q do corpo, tirar energia térmica, a temperatura cai, beleza? Variação de temperatura. Beleza. Bom, então trabalhar aqui então a parte de unidades, tá? Então assim, pensando em sistema internacional, ó, vamos lá, pensando em sistema internacional, a grandeza energia, seja ela qual for, energia térmica, energia elétrica, energia mecânica, seja lá qual for a energia, nós usamos o Joule, tá? J de Joule, ó, Joule. E a variação de temperatura no sistema internacional é Kelvin, gente. Tá? É Kelvin. Pois é.
Mas existe uma outra possibilidade, que é usar caloria. É a caloria lá da academia, sim, é a mesma, tá? É a caloria dos alimentos, é a mesma caloria, tá? E aí eu posso usar graus Celsius, tá? Aí eu posso usar graus Celsius. Então, ou eu uso Joule por Kelvin, que é o sistema internacional, ou eu uso caloria por grama Celsius. Básico, é isso, capacidade térmica. Só que tem o seguinte, gente, pensa assim, imagina eu pegar um copo de água, tá? E eu aquecer. Aí eu pego um balde, tá? Eu pego uma canecona gigantesca de água, aqueles baldão assim, encho de água e coloco para aquecer. Você concorda que eu vou precisar de muito mais energia para aquecer um balde de água do que para aquecer um copinho? Se você colocar uma panela, você não pode colocar uma panela de metal no micro-ondas, senão você vai ter problema. Você pega ali uma tigela grandona de vidro e coloca lá água para esquentar no micro-ondas e coloca um copo, você concorda que eu preciso deixar o micro-ondas ligado muito mais tempo para aquecer a tigela do que o copo? O que isso faz você pensar? Que a massa importa, tá? Quando a gente fala em troca de calor, tá? Eu preciso considerar a massa. E é assim que a gente introduz o conceito de calor sensível específico. O que é calor sensível específico, tá? É uma medida de energia aí, tá? Que vai considerar não só a variação de temperatura, mas como também a massa. Então, o calor sensível específico tá? Que a gente usa C minúsculo dessa vez, tá? E ele é a capacidade térmica, que nós já aprendemos o que é, dividido pela massa, tá? Então, eu vou encaixar a massa das substâncias na equação aqui, tá bom? Só que pense assim, ó, calor sensível remete a fluxo de calor que provoca aumento de temperatura. E específico, você pense que cada substância, cada elemento, cada tipo de molécula, tá, vai ter um valor de calor sensível específico, ok? A água tem um, o ouro tem outro, a prata tem outro, o nitrogênio tem outro, o hidrogênio tem outro, e assim por diante, seja lá corpos, madeira, papel, né, que não são uma substância pura, tá? Mas cada molécula tem o seu, beleza? Agora, olha só que interessante, tá? Perceba que, ó, calor sensível específico é igual a capacidade térmica sobre massa. Ó, vamos colocar aqui os nomes primeiro, né? Vamos colocar aqui, vamos dar nomes aos bois, depois a gente faz aqui o trabalho, ó. Então, calor sensível. Vou escrever só calor sensível, tá? Calor sensível é aquela quantidade de energia que faz a temperatura variar. Tem um outro tipo de calor, nós vamos ver em outra aula. E o M é a nossa massa, gente. Tá? Essa é a massa, beleza? Tranquilo. Então vamos fazer a análise dimensional aqui, né? Vamos entender aqui a parte de unidades, tá? Então no sistema internacional, eu já tenho aqui, ó, que a capacidade térmica é Joule por Kelvin, certo? No sistema internacional, a massa é quilograma. Para ficar Joule, Kelvin, quilograma, ou Joule, quilograma, Kelvin, tá? É mais comum Joule, quilograma. Primeiro a massa, depois a temperatura, tá bom? Mas eu também posso trabalhar com caloria, grama, grau Celsius, tá? Então, essas são duas unidades de calor sensível. E a gente vai lidar muito mais com o calor sensível do que com a capacidade térmica nas questões, tá bom? Então, fechou, ó. Calor sensível específico é um para cada substância, ele é a capacidade térmica dividido pela massa, tá? É onde eu considero a massa de uma substância. Eu sei que quanto mais massa, mais energia eu vou precisar para alterar a temperatura, né? A energia cinética média das moléculas. Quanto mais molécula, mais energia eu tenho para poder agitar elas. Concorda? Meio óbvio isso aí, meio intuitivo, beleza? Mas aí, ó, eu posso fazer umas brincadeiras matemáticas aqui. Vamos lá. Segue o jogo comigo aqui, ó. Presta atenção. Vou fazer de verde aqui, ó. Você concorda que, ó, se calor sensível é capacidade térmica pela massa, se eu passar a massa multiplicando o calor sensível, olha só o que acontece. Então, vou ter a seguinte composição aqui, ó.
capacidade térmica, portanto, é massa vezes calor específico, né? Ó, a setinha aqui, ó, eu passo a massa multiplicando o calor específico, então logo capacidade térmica se torna massa vezes calor específico, ok? Agora, da mesma forma, se eu passar, ó, a variação de temperatura multiplicando a capacidade térmica, eu vou ter a seguinte composição aqui, ó. Calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, sim? Aí, ó, olha só que interessante, vamos fazer uma substituição aqui, ó. Capacidade térmica eu vou substituir por massa vezes calor específico. E aí eu vou chegar à seguinte conclusão aqui, ó. Caneta. Colocar a cor preta. E ó, quantidade de calor, tá? Necessária é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Pessoal, isso daqui, ó, é conhecido aí como quimacete, né? Mas essa é a equação aí fundamental da calorimetria, ok? É com essa equação que eu consigo calcular quanto de energia, tá? Ó, quantos joules eu preciso para pegar uma massa qualquer de uma substância que tem um calor específico, né? Calor específico, meio redundante. E quanto que eu preciso de energia para fazer essa substância ter uma elevação de X ou Y graus Celsius ou Kelvin, né? Não se fala grau Kelvin, tá? Então essa é a equação fundamental da calorimetria. É essa equação que a gente vai manipular bastante para trabalhar quantidade de energia para elevar a temperatura de um corpo e também para trabalhar a questão de equilíbrio térmico, para trabalhar fluxo de energia entre dois corpos e para saber a que temperatura eles vão ficar no final das trocas de calor, ok? Isso são assuntos para as próximas aulas. Mas o importante é você entender da onde ele veio. Tudo isso aqui foi uma dedução para você entender da onde isso veio, e não simplesmente decorar o tal do quimacete, tá? É entender quem é quem, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir. Abraço!